E aí, galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como que está sendo essa semana? A Lei está voltando aqui a dar as aulas de vocês, né? Hoje nós vamos trabalhar, na realidade, nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Vocês tinham visto o artigo na aula passada, né? E nessa aula a gente vai ver a concordância do artigo com o substantivo. Leide, eu não lembro o que é substantivo. Substantivo, gente, é uma classe gramatical que nomeia os seres, nomeia as coisas, ela dá nome. Eu também digo que um substantivo é um nome. Leide, e o artigo? O artigo, gente, ele identifica, né? Ele denomina um sujeito, se ele é feminino ou masculino, se está no singular ou no plural. Então, o artigo ele é um determinador, o que significa dizer que ele trabalha diretamente com o substantivo. Ele determina o sexo, né, do substantivo, se é feminino ou se é masculino, e ele determina o número, tá bom? Se é singular ou se é plural. Então, a gente classifica de acordo com o gênero e com o número. Tudo bem? Antes da gente começar a aula, né, a Leide já começou explicando tudo, né, adiantando, mas eu preciso que você pegue hoje a sua agenda e o seu PL. Vamos fazer aquele registro das aulas que nós fazemos sempre, né, para que você possa acompanhar o andamento do conteúdo junto comigo. Então, a sua agenda já está aí na tela, você vai fazer o registro dela. Tempinho para que você possa anotar, né? Português, a sua agenda é PL, Português e Linguagens. Lei, estou confusa entre a gramática e o PL. É aquele livro verdinho, tá certo? Amarelo com verde, né? Das páginas 109 a 118. Nesse conteúdo, nessas páginas, nós vamos abordar o conteúdo, a concordância do artigo com o substantivo e também, gente, o emprego das letras X e CH. Muitas vezes elas têm um som muito parecido e audivelmente a gente vai se confundir. Mas aí, agora, nessa aula, a gente vai ver onde que a gente vai ficar ligado, o que a gente vai prestar atenção para que esse erro não ocorra, tá certo? Para que nós possamos escrever certinho palavras com X e palavras com CH. Posteriormente à aula, eu preciso que você faça as atividades de fixação. Essas eu não farei com você, você fará sozinho, observando as orientações que foram dadas no decorrer dessa aula. E na próxima aula, nós iremos corrigir esses textos. Tudo bem? Deu tempo para copiar a agenda, não deu, gente? Eu vou exibir o livro para vocês, para que vocês possam me acompanhar. Quem ainda não está, gente, familiarizado, né, com o livro aí, que não tem livro em casa, por alguma razão deixou, vai acompanhar as aulas aqui pela tela e vai também fazer registros no caderno. Eu sempre peço para que vocês registrem as aulas, porque é importante, né, no momento que você precisar estudar para avaliação, no momento que você precisar revisar os conteúdos sozinhos, é importante que você tenha todo o registro das aulas, tá certo? E aí começou um monte de gente a voltar à vida ao normal, né, gente? Daqui um pouquinho somos nós. Saudade já do clube, né? De olhar para a piscina. Saudade da escola. Eu estou abrindo o meu livro, você vai abrir junto comigo, tá bom? A gente vai lá para a página 109. E aí, gente, eu vou pedir para que você já acompanhe comigo uma leitura a priori, para que nós possamos entender direitinho essa relação do artigo com o substantivo, tá? Você viu no terceiro ano que o substantivo pode ser acompanhado de outras classes de palavras, como o adjetivo e o numeral, que desempenham a função de determinantes. O artigo é um determinante do substantivo
e ele deve estar sempre em concordância com ele. Ok? Veja só. O item A. Ah, não é item, gente. A frase, né? A primeira frase aí. A linda criança corria na praia. Perceba que todas as frases, ó, elas estão classificadas, né? Todas as palavras. Todas as palavras da frase estão. O A, ele é artigo. Quem é o A aí, gente? Ele está fazendo referência, ó, à criança, tá certo? Perceba que o substantivo, ele é o núcleo da nossa frase, né? Então, ó, o adjetivo, ele também faz aí uma concordância, ele também tem uma ligação com o substantivo. São duas coisas, gente, que eu encontro numa frase, a priori. Quando eu olho para ela, estudando português, eu já procuro. Uma é o verbo e a outra é o substantivo. Sabe por quê, gente? Porque o verbo é o fazer, né? A ação. E o substantivo é quem faz, ou de repente com quem se faz. Então, são dois termos ali que eles estão sempre ligados. A criança linda corria, ó, tá bom? Eu poderia dizer só criança corria, e a frase ainda teria um sentido. Perceba que quando ele diz a criança corria, a linda criança corria, ele está unindo termos para que você possa ter clareza na sua frase, para que ela corra com todo o sentido, mas o núcleo desse sentido está no substantivo e no verbo, e na ligação que há entre eles, ok? Agora está no singular, né, gente? E como está no singular, ó, o substantivo criança, o meu artigo ele permanece no singular, tal qual o meu adjetivo. Então perceba que o substantivo é o nome que rege as outras palavras da frase. É ela quem vai elaborar essa concordância, tá bom? Como abaixo na segunda frase nós temos o termo crianças no plural, perceba que os meus determinantes, eles também serão flexionados no plural. As duas crianças, né? As duas lindas crianças. Perceba que toda a frase agora faz a flexão no plural, para que possa concordar com este substantivo. Ok? A terceira frase diz assim, ó: o imbatível super-herói saiu vitorioso mais uma vez. Identificado o verbo e sujeito, né, verbo e substantivo, eu observo, ó, quem concorda com o substantivo. Super-herói, o imbatível, e aí, ó, esse ó é artigo e esse imbatível é adjetivo. Ambos são termos que vão concordar com o meu substantivo. Gente, percebam, os verbos, eles também vão concordar com o substantivo, tá? A criança corria, as crianças corriam, o super-herói saiu, os super-heróis saíram. Então, perceba que o substantivo, ele é a pessoa que segura as outras, né? Ele é quem dá o sentido completo, ele é quem faz ali uma identificação para você de quem que está no plural, de quem que está no singular, ok? Inclusive do masculino e do feminino, né? Dos gêneros. Tá joia? Se não ficou claro, a gente vai ler um lembretezinho aqui. Vamos ler juntos? Leiam aí comigo. Em caso, eu quero ouvir daqui, hein? Olha só. Lembrem-se, determinantes é o termo que acompanha o substantivo com a função de qualificá-lo, especificá-lo ou determiná-lo. Galera, quando ele diz qualificá-lo, quando eu atribuo qualificação, características, qualidades, obviamente eu estou falando dos adjetivos. Agora, se eu vou especificar, determinar, eu estou falando dos artigos aí, que determinam o gênero, que determinam o número, ok? Então, olha só, um único substantivo pode ser acompanhado de vários determinantes, e entre eles, deve haver concordância. Você pode até grifar isso, ó. Entre eles deve haver concordância, tá bom? Se o substantivo estiver, por exemplo, no feminino e no plural,
todos os determinantes devem estar também no feminino e no plural. Por exemplo, quando eu olho para a frase, eu já identifico aí em negrito a palavra calça. Percebam que o termo os outros termos vão concordar com ele, ó. Calça no singular. A minha calça azul. Agora, se calças estivesse no plural, calças, as minhas calças azuis. Perceba que o substantivo determina todas as outras flexões das palavras, ok? Vamos para o texto? Será que a gente já sabe fazer aí essa atividade a partir disso que a gente falou? Eu vou ler o texto sem dizer agora as respostas, tá? E eu vou dar um tempinho para que vocês façam também, beleza? Primeira questão, ó. Você sabe por que os cachorros gostam de lamber a gente? O texto a seguir procura explicar isso. Leia-o e, com um colega, identifique os artigos definidos e indefinidos que completam adequadamente. Eu que sou a colega hoje, né, gente? Vocês estão longe da galera, mas aí a gente vai fazer junto. Só que eu vou parar um pouquinho para fazer e você também. Porque apesar de ter aqui uma relação da gente construir juntos essa atividade, você precisa ser capaz de fazer sozinho também, tá bom? A partir das explicações que eu já te dei. Então, vamos lá. Por que meu cachorro me lambe? É o amor. Ou é fome. Ou só curiosidade mesmo. Cães são atraídos por sabores e odores. Uma vez que o paladar e o olfato são tracinho, ó, não vou te responder agora, mas você, se já souber a resposta, já pode colocar. Sentidos que eles mais usam para conhecer, tracinho, mundo. Tracinho, oleosidade da pele, tracinho, transpiração e tracinho, cheiro de cremes e produtos de beleza são atrativos. Se o bicho está com fome e alguém se aproxima cheirando a comida, ele vai procurar o lambendo. E se for tracinho, ó, odor estranho, também vai usar tracinho para investigar. Mas tracinho, lambida, pode ser demonstração de afeto. Tracinho, mãe faz isso com tracinho, filhotes, para deixá-los com tracinho, o seu cheiro, ou para acalmá-los. Já lambidas perto da boca demonstram respeito e submissão, como as que tracinho filhotes dão, reconhecendo tracinho a autoridade materna. E aí, o que vocês acharam? Todo mundo fez aí? Deu para fazer? Vamos ver as palavras que nós deveremos observar para que a gente fizesse certinho esse texto? Olha só. Vou ler de novo e agora sim a gente já vai responder, tá bom? Porque o meu cachorro me lambe? É amor? Ou é fome? Ou só curiosidade mesmo? Cães são atraídos por sabores e odores. Uma vez que o paladar e olfato, ó, paladar e olfato são dois, né? Eu tenho dois substantivos, ó, são os sentidos, ó, sentidos, está no plural. Os sentidos que eles mais usam para conhecer mundo, gente, para conhecer o mundo. Tá no singular, é um só, né? Oleosidade da pele. Eu digo a oleosidade da pele, tá bom? A oleosidade da pele, a transpiração e o cheiro de cremes de produtos de beleza são atrativos. Perceba, eu digo a oleosidade, eu digo a transpiração, mas a minha concordância de cheiro é o cheiro e não a cheiro, né? E por conta disso, você vai observar o gênero do substantivo para que você possa colocar o determinante referente. Ok? Se o bicho está com fome e alguém se aproxima cheirando a comida, ele também vai procurá-la lambendo. E se for o odor estranho, também vai usar a língua para investigar. Mas a lambida pode ser demonstração de afeto. Mães aí no plural, ó.
As mães fazem isso com os filhotes para deixá-los com o seu cheiro ou para acalmá-los. Já lambidas perto da boca demonstram respeito e submissão, como as que os filhotes dão reconhecendo a autoridade materna. Olha só que lindo, descobri hoje. Minha cachorra vive lambendo por aqui, agora já sei. Tem uma cachorra, gente, a Felícia, linda. Depois eu vou mostrar a foto dela para vocês. Bem danada, bem sapeca. Vocês têm cachorro também? Cachorro, gato, algum bichinho? Olha que legal, a gente estuda e ainda aprende a tratar aqui com os nossos bichinhos que a gente ama, né? Questão 2, gente, tem um texto. Inspiração que veio da floresta. Uma história chinesa conta que, no século V, um monge passou anos sozinho numa caverna, meditando e observando os animais. De volta ao mosteiro, ensinou aos companheiros os movimentos de defesa e ataque dos bichos como forma de exercício. Assim nasceu o Kung Fu, palavra que significa conquistado com esforço. Olha que bacana, eu não sabia que o Kung Fu, gente, era inspiração dos movimentos dos bichos. Vocês sabiam? Tem gente que sabia, né? Quem faz Kung Fu aí. Junte-se a um ou dois colegas e responda esta pergunta. Vou me juntar com você e você vai se juntar comigo e nós vamos responder os dois juntos. Eu vou fazer a pergunta e daqui um pedacinho eu vou responder com você. Vamos lá. Por que o texto tem como título Inspiração que veio da floresta? Vou te dar um tic-tac aí para pensar por enquanto. Enquanto isso, eu vou ler o item B e C. Porque na primeira frase do texto foram empregados artigos indefinidos em uma história, um monge, numa caverna. E C. Porque também na primeira frase do texto foram empregados artigos definidos em no século V e os animais. E aí, galera, o que vocês acham? Vou dar um tempo para que vocês retornem ao texto e façam as observações de vocês, ok? Esperando vocês fazerem. Gente, nas aulas anteriores, vocês enviaram prova para o meu e-mail, né? E eu deixei aqui para alguns disponível e já tinha dito que eu respondia os e-mails do e-mail que eu tinha deixado. Ele é um canal direto com a Leide, tá certo? Para você, né? Qualquer dúvida sua, do papai, da mamãe, em relação às aulas de português, vocês podem entrar comigo por meio daquele e-mail, tá certo? Através do e-mail prof.leidemartins@gmail.com. Eu sempre deixo eles registrados nas minhas aulas. E aí, mais uma vez, eu estou dizendo para vocês, é um canal direto aqui entre nós, tá bom? E aí, deu tempo para responder? Vou fazer contigo agora. Vamos lá. Porque o texto tem como título Inspiração que veio da floresta. Gente, ao longo do texto, ele vai me dizer que os movimentos do Kung Fu são inspirados nos movimentos dos animais, por uma pesquisa, né? Aí o monge passou algum tempo fazendo essa experiência de observação. Então, por conta disso, o nome do texto é Inspiração que veio da floresta, devido aos movimentos do Kung Fu serem inspirados nos movimentos dos animais. 2, D, né? Por que na primeira frase do texto foram empregados artigos indefinidos? Uma história, um monge numa caverna. Vamos olhar para o texto. Uma história chinesa conta, ele não sabe precisar exatamente qual é a história. A China tem muitas histórias, né? E uma delas é essa. Então, uma história chinesa, que ele não sabe precisar exatamente qual é a história, como é a história bem direitinho, né?
Então, por isso é indefinido. Conta que no século V, gente, é só um, é só aquele século. Por conta disso, ó, esse no aí é em mais o, né? O artigo ele está determinando o século. Mas quando ele diz um monge que passou, um monge, você não sabe de precisar ali dizer exatamente qual é o monge. Você sabe que era um religioso, que era um monge. Você não sabe dizer exatamente quem é, nome, sobrenome, idade, não sabe. Passou anos sozinho numa caverna, olha só, numa caverna. Não sei dizer para você qual foi, foi uma caverna qualquer. Então, quando eu uso, gente, os substantivos ligados a artigos indeterminados, eu tenho ali uma incerteza da exatidão, né? Eu tenho ali, eu não sei precisar caverna, eu não sei precisar quem é o monge, eu não sei precisar a história. Eu sei que eles existiram, pode ser uma delas aí, tá bom? Se eu soubesse qual é a história, Leide, eu diria a história. Se eu soubesse qual é a caverna, eu diria a caverna, porque eu saberia apontar o endereço. Só peguei o mapa, risquei, circulei ali porque eu sei o endereço, tá bom? Então, a diferença, gente, é a certeza que eu tenho desses espaços, dessas pessoas, a determinação que eu tenho desses substantivos. Tá joia? Agora, por que também na primeira frase do texto foram empregados artigos definidos como no século V os animais? Exatamente a mesma resposta, né, gente? O primeiro, aí no item B, você vai dizer que é para indeterminar esses sujeitos, esses substantivos, e no C, você vai dizer que é para determinar esses substantivos, para identificá-los, para dizer que os conhece, que sabe quem é. O século V, por exemplo, só existiu um único século, tá? Vamos passar para a próxima? Todo mundo craque em artigo? Espera aí, Leide, que eu ainda estou copiando, ainda estou fazendo essa questão. Dá nosso tempinho, que é praxe, né, gente? Nosso tempinho, a gente tem que ter para a gente pensar nas respostas, Leide. Leite fala um monte, aí tem que pensar em organizar a resposta bem direitinho, né, gente? Essas respostas mais abertas, gente, eu até quero que você não faça exatamente da mesma forma que eu falo, porque assim eu sou capaz de, na hora da correção, perceber o seu entendimento, tá certo? E se tiver dúvida, manda pro e-mail. De olho na leitura e na escrita, emprego da letra H e das letras X e CH. No meu emprego da letra H, vocês conhecem a personagem Suriá? Ela é uma menina que mora em um circo com a família, toda de artistas circenses. Circense é quem é do circo, tá, gente? Leia estes quadrinhos com a personagem. Suriá, a garota do circo. Vai sair, tio Flip? Me chamaram para fazer uma palhaçada numa festinha. Odeio fazer palhaçada em festinha. Especialmente hoje, que é dia do meu aniversário. Ué, será que o endereço é esse mesmo? Tem alguém em casa? Parabéns para você. Puxa, pessoal, obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado nada. Pode ir fazendo palhaçada. Ele achava que era. Ele tomou um susto, ficou animado, porque não ia ter que fazer palhaçada nenhuma, né? Mas aí, ó, quando chegou lá, ele acabou tendo que fazer, mesmo sendo aniversário dele. Gente, questão 1. Qual era a surpresa que aguardava? Eita, lei de quase não fala a palavra aguardava. Qual era a surpresa que aguardava o tio Flip? O aniversário dele, né? Coloca aí. O aniversário dele. Você acha que na festa o tio Flip vai gostar de fazer palhaçada? Aniversário dele, né, gente? Ele quer fazer uma coisa diferente.
Então, eu acho que não, ó. Sabe por que eu acho que não? Porque tem até uma gotinha de lágrima dele aqui, ó. Puxa, obrigado, pessoal. Tão emocionado, né? Mas aí ela diz, não, pode fazer palhaçada. Então, ele não ia gostar, não, porque era o aniversário dele, ele não queria trabalhar. 3. Na tira, há uma palavra que se inicia com a letra H. Escreva essa palavra. Vamos procurar? Me chamaram para fazer palhaçada numa festinha, eu devo fazer palhaçada. Achei, especialmente hoje. Olha aí a palavra que está, né, com H. Questão 3, com H. Agora cubra a letra H. Vai lá, fazer junto comigo. Estou com o livro aqui do lado também, tá, gente? Eu vou cobrir a letra H. Cubra a letra H e pronuncie a palavra sem essa letra. Hoje, né, gente? Ocorre alguma diferença no som da palavra? Não, né? A letra que vem depois do H, no item C, olha, ele é vogal ou ela é consoante? Vogal, excelente. Já escreveu? Vogal, né, gente? Questão 4. Pense em outras palavras iniciadas com a letra H. Escreva 3 dessas palavras. Ixi, essa eu não vou dizer para vocês, que vocês vão pensar aí. Além de hoje, quais são as palavras que você conhece com H? Hugo, né, galera, que é nome de pessoa. Hipopótamo, que é o nome de um bichinho, né? O que mais? Vou deixar vocês pensarem, tá bom? E aí, vocês fazem no livro, no retorno das nossas aulas, a gente vai procurar essa atividade. Eu quero ver 3 palavras aí, tá bom? E não pode ser essas que eu disse, tem que ser outras. Nessas palavras, que tipo de letra vem depois do H? São vogais ou consoantes? As que eu disse aqui pra gente são vogais, né? Em todas essas palavras, a letra H é pronunciada? Não, né, gente? O que a gente já conclui daqui, ó? Quando o H aparecer antes da vogal, gente, ele vai ser um H mudo, ele não vai ser pronunciado, né? Quando ele iniciar a palavra, ó, com H, a segunda letra for uma vogal, esse H ele não será pronunciado. Procure na tira de palavras em que a letra H é acompanhada de consoante. Vamos procurar? Acho que aparece até mais de uma vez. Já achei, me chamaram. Olha a letra H acompanhada aí de consoante. Consoante vem antes, né? Palhaçada, consoante vem antes, o L, ó. Festinha, consoante vem antes, o N. Ok? Vou colocar essas 3. Palhaçada, festinha, chamada, chamaram. Chamaram, palhaçada, festinha. Cubra a letra H e pronuncie a palavra sem essa tira. Ocorre alguma diferença? Em chamaram, fica camaram. Já esqueci as palavras. Em palhaçada, fica palaçada. Em festinha, fica festina. Gente, ocorre uma diferença grande, né? Então, coloca aí, sim, tem uma diferença nessas palavras. Em todas essas palavras, a letra H é pronunciada? Opa, eu tô na questão de baixo, né? Junto de uma consoante, a letra H tem som? Com certeza. Se mudar, gente, vai aí perder, né, o sentido. Vai ter um sentido diferente na palavra. A palavra não fica a mesma. Se ela vier precedida de consoante, a palavra não fica a mesma.
Emprego das letras X e CH. Nova tirinha, ó. Que bom que os nenéns nasceram com os olhos fechados. Assim, eles não enxergam o bicho-papão de 12 chifres. Odeio quando você faz isso. As crianças, mesmo com os olhos fechados, ó, esbugalharam, né? Porque eles ficaram assustados. E a mãe fica danada de raiva. O pai dos ratinhos quer dar um susto nos filhotes. De que modo ele dá um susto? Ele fala aí de um monstro, né, do bicho-papão, para assustá-los. Então, ele fala do bicho-papão para assustar os pequenos ratinhos. Tempo para escrever. Qual é a reação dos filhotes, gente? Eles ficam extremamente assustados e abrem os olhos quase que imediatamente, tá bom? Eles abrem os olhos imediatamente. Eles abrem os olhos imediatamente. Por que a mãe dos ratinhos não gostou da brincadeira? A mãe dos ratinhos, com esse monte de ratinho, eles todos com os olhinhos fechados, calmos, de repente todos eles ficam agitados. A mãe dá um carão enorme no pai, diz que não gosta que ele faça essas brincadeiras, porque afinal de contas, é a mãe que vai dar conta dos ratinhos agitados, assustados, tá certo? Na tira, há algumas palavras que mostram uma característica da língua. Em um único som, pode ser representado por letras diferentes. Pense e responda. Que som das letras CH das palavras fechado e chifres tem? Gente, qual o som? Qual o som que vocês acham que eles têm? Fala aí, fechado, fechado. O que você escuta? Fechado, chifres. É um som de X, né, gente? X, X, tá? Que outras palavras da tira têm um som semelhante aos das letras CH em fechados e chifres, mas é representado por outra letra. E aí, quais são as outras palavras? Procura lá. Ó, assim eles não enxergam, ó, chifres enxergam, fechados enxergam, xé. Percebem que é o mesmo som? Agora, fechados e chifres está escrito com CH. Já enxergam está escrito com X. Então, é a palavra enxergam e ela é escrita com X. Tá bom? Leia estas palavras todas com a letra X. Exame, auxílio, enxame, exato. Xícara, executar. Trouxe, xerife. Gente, tem letra com som de X, tem letra com som de Z e tem letra com som de C. Vocês percebem? Pois é. Olha só o que a gente vai fazer aqui para organizar essas palavras, né? Vamos ler uma de cada vez e a Leide vai fazendo junto com vocês o som. É preciso prestar atenção agora. É preciso prestar atenção toda hora, né? Mas agora é muita atenção. Então, vamos lá, ó. Exame, exame. X, Z ou C? Z, né, gente? Exame. Então, exame vai ser colocado no item B. Auxílio, auxílio. A segunda palavra do ladinho, auxílio. Tem som de C, né? Vai ser colocada no item C. Enxame. Olha o som do X aparecendo. Enxame. Tem som de X. Beleza. Exato. Exato. Tem som de Z novamente. Eu quero que vocês prestem atenção, ó. Quando tem som de Z, exame e exato, os dois têm som de Z, né? O X, gente, ele tá entre vogais, tá bom? X entre vogais, o som é de Z.
Leide, mas auxílio também tá entre vogais. Tá, mas ele não tá só entre vogais, não, viu? Ele tá, ele tem um ditongo aí, ele tem duas vogais juntas, ele não tem só uma, tá bom? E enxame, gente, está entre uma vogal e uma consoante, tá? E no caso de xícara, xícara, que está iniciando a palavra. No caso de xícara, quando o X iniciar a palavra aí, ele vai ter som de che, tá? O item A. Executar, executar, entre vogais. Item B, tem som de Z. Trouxe, trouxe. Está entre vogais, mas a vogal que antecede é um ditongo. São duas, né, vogais em som de C, fica no item C. E xerife, que inicia a frase, tem som de X, vai para o item A. Percebam, essas regras, gente, elas precisam ser mais do que memorizadas, elas precisam ser entendidas. Se você entender essas regras, naturalmente você vai perceber quando usar o X e que som ele possui. Ok? Pronuncie em voz alta a palavra táxi. Nessa palavra, a letra X tem quais destes sons? X, Z, C ou KS? Táxi, 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 táxi. Tem o KS, né, gente? Pense mais em duas palavras em que a letra X tem o mesmo som que táxi e escrevas. A Leide anotou aqui alguns exemplos, olha só. Taxímetro, taxista, que são palavras derivadas, né, da palavra primitiva táxi. Intoxicação, complexo, flexão. A Leide tem todas essas palavras listadas aqui, tá certo? Não é fácil pensar numa palavra que tenha KS lá no meio, né? Por conta disso, eu tô te dando dicas das palavras, tá certo? Na questão 6, gente, sobre os sons da letra X, conclua. Que sons a letra X representa? Dê uma palavra como exemplo para cada um desses sons. Gente, a questão 5 no item A responde os sons, ó. X, Z, C e KS. São todos os sons que a letra X vai poder abordar. Então, exatamente os sons que você vai representar aí, que você vai escrever na questão 6. Aí você dá um exemplo para cada, tá bom? Do som, a escrita X. Agora, o som é diferente, né? Deixa eu ver se a Leide tem algumas palavras aqui, olha. Com xarope, com Z, exato, com C, próximo, e com KS, axila. São palavras que ela tem listada no material dela e que eu estou compartilhando com vocês. Ok? Tá dando tempo de escrever as respostas, hein, gente? Para o vídeo, qualquer coisa, depois continua para que você possa acompanhar essas respostas, tá certo? Não pode deixar de transcrever para o livro. Tempinho. Quem já fez também, ó, tempinho para relaxar, respirar, né? Para poder recomeçar de novo com força total. Questão 7. Em cada um dos grupos de palavras abaixo há uma intrusa. Nessas palavras, a letra X tem um som diferente do que as outras têm, do que tem nas outras. Descubra qual é a palavra. Alexandre, mexer, enxugar, executivo e enxada. E aí? Algumas têm som de X, outras têm som de Z. Qual que você encontrou com som de Z? Olha para o X, tá? Nós estamos analisando o X. O X não é o X. Beleza, executivo. Perfeito. No B, sexo, anexo, crucifixo, reflexo, fixador, lixa.
Gente, aqui no item B, a maior parte das palavras tem som de KS, mas na palavra lixa não tem som de KS, tem som de X, né? De X. Já no item C, diz assim, ó, exercício, êxito, exemplo, enxaqueca, exalar e exílio. A maior parte tem som de Z. Apenas enxaqueca não possui som de Z, tá bom? O item D, exigir, auxiliar, máximo, trouxeram. Percebam, a maior parte tem som de C, mas exigir tem som de Z, tá? Leide, é difícil porque eu tenho que prestar atenção no que está escrito e da forma que eu escuto, que é diferente. E para que eu saiba também que essa escrita é feita diferente, é importante que eu conheça essas palavras. É daí que vem a regra, sabe, gente? Se você conhecer a palavra, fica fácil fazer essa leitura. Agora, se você não conhecer, você tem que prestar atenção na regra. Tá entre vogais? Tá entre vogais, mas a vogal anterior é um ditongo? Tá entre consoante e vogal, tá? Por isso que a regra é importante. Vamos para a questão 8. Nós vamos fazer até a 9, tá? Nas palavras em que há o som de che, depois da sílaba em, sempre se emprega a letra X. Foi o que eu acabei de dizer para você, né? Enxurrada, enxame, enxada, enxuto. Mas tem exceções. São exceções à palavra encher e outras da mesma família. Enchente, enchimento, encheção, tá? Juntos com o colega, sou eu de novo, e descubram outras palavras da língua que começam com a sílaba em e que têm seguido o som de che. Se necessário, consulte o dicionário. Essa eu nem vou fazer com vocês então, sabe por quê? Porque no dicionário você vai achar fácil. Então, é mais uma atividade ó, que vai ficar para você fazer, mas que na próxima aula a gente pode rever e ao retornar para as aulas a gente pode compartilhar, tá bom? Deixa eu só... Me dei um instante, 2 segundos. Conta aí. 1, 2... Tem que contar. A Leide precisou urgentemente, gente, carregar o computador dela, olha só. Eu vou conectar para que nós possamos dar continuidade. Acontece, né, gente? Me dei o crédito. Olha só, pesquisa no dicionário e na próxima aula a gente vai comentar essa resposta, tá bom? Questão 9. Palavras que são da mesma família têm uma parte que se repete. Escreva ao lado palavras da mesma família, né? Então, táxi, taxista, taxímetro, cheio. Ih, cheio não veio na minha cabeça. Deixa eu olhar aqui. Enchente, encher. Sabe o que é? É porque o cheio, ó, ela é uma palavra que vai sofrer um outro tipo de flexão, né, gente? Enchente, enxurrada. Enxurrada, será? Não sei se enxurrada vem de cheio. Enchente, enxurrada. Vou pesquisar também. Pesquisem comigo. Fiquei um pouco na dúvida agora, mas eu acredito que sim. Então, vamos lá. Cheio, enchente, eu tenho certeza, tá? Encher também. Tóxico. Tóxico. Intoxicação, é a palavra que eu tenho aqui. Intoxicar. São palavras da mesma família, gente. Às vezes a gente não pensa tão rápido, né? Aqui tá com X, tá com CH. Se eu desse uma outra palavra, por exemplo, pão, padeiro, padaria, que mais? Pedra, pedreiro, pedraria, pedriça. Então, alguns são mais fáceis da gente fazer a derivação. Com X, com CH, a gente demora um pouco, mas sai. E no dicionário a gente consegue
diversas outras. Então, mais um desafio para vocês. Dá uma olhadinha no dicionário, traz palavra nova para a Leide, né? Tira dúvida da Leide aqui, tá bom? Na próxima aula eu já vou confirmar para vocês. Questão 10. Ana Maria foi ao mercadinho a fim de comprar para sua mãe alguns produtos. Ao ler a lista que a mãe fez, a menina percebeu que todos os produtos apresentavam som de che. O que será que a Ana Maria comprou? Observe todos os produtos que estão na cesta e escreva os nomes deles. Vamos começar, né? Biscoito de chocolate, peixe, abacaxi, chuchu, shampoo e chá. Tem mesmo, todos os sonzinhos, ó, de che. Meus queridos, aqui nós temos um jogo, certo? Brincando com palavras. Esses vocês conseguem fazer sozinhos. Já o outro seria muito mais bacana fazer até com alguém, né? Então, o joguinho, a Leide vai deixar para ser feito quando nós retornarmos à nossa aula presencial, tá bom? Quando nós retornarmos à nossa aula presencial, nós vamos fazer o jogo. E aí, as páginas 19, 119, 118, 120, 121, elas retomam o nosso conteúdo que a gente acabou de estudar, ó. É uma revisão zona de tudo que nós estudamos. Então, é importante que você faça e que você tente fazer o máximo possível sozinho. E depois, na próxima aula, a Leide vai vir com essa correção dessas atividades, tá certo? Então, façam essas atividades em casa. E eu tenho certeza que vocês vão ter. Deixa eu soltar o cabelo aqui. Olha só, gente, eu adoro dar aula para vocês, porque eu fico animada, que eu fico pensando como que vocês estão me assistindo aí. Um cheiro bem grande. Fiquem com Deus, tudo de bom. Bom final de semana, bons estudos. E a gente volta semana que vem para a nossa próxima aula de português, tá bom? Beijo, beijo no coração. Tchau, tchau.